na verdade, nós vamos produzir um pão de fermentação, utilizando fermento natural, né? E durante a semana eu trabalhei algumas lives para algumas pessoas produzirem esse pão, mesmo não tendo o seu fermento natural. E durante a aula eu vou explicar como você pode fazer isso, como você pode fazer pães de fermentação natural, ou então pães de fermentação lenta, na verdade, produzindo com o seu próprio fermento biológico, utilizando quantidades pequenas, prolongando essa fermentação, tá? Boa noite a todos, a galera aí do pão. Gente, eu fico tão feliz de vocês virem aqui, sabe? Porque eu fico tão feliz porque, assim, a gente percebe como as pessoas estão cada vez mais. Minas Gerais, boa noite, a galera de Minas, de Belém. Belém tá tão quente, gente. Teresópolis, Rio de Janeiro, maravilha, lugar maravilhoso. Eu fico tão feliz de vocês entrarem, a gente vai se conhecendo, a gente vai se conectando, né, através dessa comunidade, São Paulo, BH, maravilha. E a gente percebe como as pessoas estão realmente se preocupando mais com a sua alimentação. Então a minha felicidade é em poder ajudar nesse processo, poder fazer que isso aconteça. E eu desejo que vocês tenham aqui comigo uma aula que faça com que você cada vez mais se apaixone não só pelo universo da panificação, mas o universo de produzir os seus próprios alimentos de modo geral, e em especial o pão, que é o pãozinho nosso de cada dia. Macapá! Estive em Macapá esses dias. Então, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Andréia Pinto, eu sou professora na área de gastronomia, no presencial, e compartilho conteúdos também no virtual. Esse é um projeto que eu venho desenvolvendo, o nome do meu canal é Panificação na Amazônia, né? Eu queria até que vocês entendessem um pouquinho por que esse nome. Algumas pessoas me questionam, Andréia, por que Panificação na Amazônia? Eu gosto muito da panificação, mas sobretudo eu gosto muito de desenvolver novas receitas. E eu gosto muito de usar as matérias-primas aqui da minha região, que é a região norte. Eu moro em Belém do Pará. Então eu comecei a desenvolver alguns produtos. Se vocês acompanharem o meu Instagram lá para o final, vocês vão ver que no meu Instagram tem alguns pães de abricó com açaí, né, com chicória. Já desenvolvi várias receitas. E em cima disso eu peguei e falei, não, eu vou trabalhar com pães, mas eu vou fazer algo diferente. Eu vou produzir, eu vou valorizar a matéria-prima da minha região. E esse é o meu trabalho hoje e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Gente, então a nossa aula vai ser assim. Eu quero primeiro que vocês entendam como vai ser o processo. A nossa aula, eu vou mostrar todos os passos. Vocês devem estar pensando, a Andréia não vai fazer pão com a gente. Nós vamos fazer. Só que eu preferi trabalhar dessa forma, com esse contexto eu aqui, porque eu consigo olhar melhor o chat, eu consigo interagir melhor com vocês e dessa forma vocês vão poder tirar muito mais as dúvidas, tá? Então, eu vou fazer uma apresentação, como eu sou professora, eu vim para ministrar uma aula mesmo, para você tirar todas as dúvidas e fazer o pão de vocês. E no final dessa aula, eu tenho uma surpresa, um bônus para quem assistir toda a aula e depois fizer o pão. Eu vou falar para vocês qual vai ser esse bônus, tá bom? Então, eu já me apresentei, vocês também já se apresentaram aqui no chat, algumas pessoas que ainda não falou aqui no chat, fala aqui com a gente, dá um oi, fala de onde você é, para a gente começar e poder se conhecer um pouquinho mais. Como eu falei para vocês, eu trabalho com a área de panificação já faz algum tempinho, né, já desde 2008 eu venho desenvolvendo trabalhos, sou professora universitária, trabalho em alguns cursos presenciais. Então, eu venho desenvolvendo esse trabalho como eu acabei de falar para vocês. E, através disso, eu cheguei até aqui com este canal, com o meu Instagram, de compartilhando esse conteúdo. E hoje eu vim aqui me apresentar um pouco mais, mostrar o meu trabalho para vocês. Coloca a apresentação aí para mim, por favor. Então, nós vamos começar. Primeiro eu vou apresentar para vocês os ingredientes, fazer com que vocês entendam como a gente vai utilizar esses ingredientes. Então, pode passar. Esse pão, ele é um pão de fermentação natural, ele é um pão integral de fermentação natural. Eu coloquei
esse slide de pesagem, gente, se você for fazer um pão, não começa assim, pega lá a farinha para mim, pega lá a água, eu esqueci de pegar isso. Não faz assim, sabe por quê? Vai ficar estressante, vai ficar desorganizado e aí você vai se frustrar com o resultado. Então, se vocês forem fazer os pães de vocês, que vocês vão fazer, pesa tudo antes, deixa tudo organizado. Água com gelo, deixa o gelo pronto. Tá? Isso vai ajudar muito a você se familiarizar com o processo e você se organizar no processo, tá? Pode passar. Aqui os nossos ingredientes, papel e caneta na mão. Eu acho importante que vocês façam isso, que vocês anotem. Fermento, nós vamos utilizar o fermento natural integral, 260 gramas, tá? Farinha de trigo integral, 50 gramas, desculpa, 50 gramas. Açúcar, eu utilizei a demerara, mas vocês podem usar a refinada, mas preferencialmente coloca a demerara ou coloca a farinha orgânica ou a farinha, tá me faltando aqui o açúcar demerara, o açúcar mascavo, tá me faltando o nome. O açúcar mascavo é o mais indicado ainda, porque eu não tinha, então usei o demerara, tá? Farinha de trigo branca, sal 7 gramas, manteiga 30 gramas, tá? Esses são os nossos ingredientes principais da receita. Os ingredientes principais. Esses são os nossos ingredientes principais. Agora nós vamos passar para a água. Aqui eu chamo a atenção total. Prestem muita atenção no que eu vou falar em relação à água. Fiquem atentos. Pesar o ingrediente é primordial. Então, assim, Andréia, mas eu não tenho balança. Posso fazer com xícara, com colher? Pode. Eu não vou te falar que não pode. Mas para quem quer aprimorar cada vez mais a sua técnica, compre uma balança. Tem balança de R$16, balança de 30, faça esse esforço, porque isso vai te ajudar muito, mas muito mesmo, a otimizar, a padronizar o teu processo. Panificação também é padronização, tá? Então, pesou, vamos falar de água agora, tá? Eu acho que essa é a maior dúvida das pessoas. Andréia, quanto de água eu vou colocar na minha receita? Para essa nossa receita, nós vamos utilizar 170 ml de água ou 170 gramas de água, tá? É isso que nós vamos gelada. Você pode usar margarina. Por exemplo, eu sou vegetariano e não quero colocar manteiga. Pode utilizar margarina. Porque eu prefiro realmente trabalhar com manteiga. Eu não utilizo muito margarina na minha vida, na verdade, mas pode utilizar, pode substituir sim. Qualquer pergunta, vão colocando aí que eu vou respondendo para vocês, porque pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, água, 170 ml, tá? Essa é a quantidade que eu vou usar. Vou falar para vocês as farinhas que eu utilizei nessa receita. Eu usei a Renata, mas usaria tranquilamente a Rosa Branca nessa receita, tranquilamente. E utilizei também a farinha integral Mirella. Foram as duas farinhas que eu utilizei. Então, para esses dois tipos de farinha, eu utilizei 170 ml de água, tá bom? Água gelada. A água tem que ser gelada. E aqui mais ainda, né, minha gente? Porque aqui tá um negócio fora de sério. Então, 170 ml de água gelada. Se você puder, coloca assim, pega aquela, faz a medida da água, deixa no teu congelador para formar, sabe aqueles cristalzinhos de água, de gelo? Deixa formar um pouquinho, porque na hora que tu for utilizar lá na tua massa, a água tem que ficar bem gelada. Vocês sabem, alguém sabe por que a gente tem que utilizar a água gelada em vez da água natural ou a água quente? Quem tiver alguma dúvida em relação à temperatura da água, coloca aí que eu vou explicar para vocês. Os ingredientes, vou repetir porque vocês podem ter ido pegar a caneta agora. Então, vou repetir os ingredientes novamente. Fermento natural, 260 gramas. 260 gramas
de fermento integral, tá, gente? É o fermento integral, não utilizei farinha branca aqui. Farinha de trigo integral, 50 gramas. Açúcar demerara, 40 gramas. Farinha de trigo branca, 300. Aí tu deve falar assim, mas Andreia, tu disse que o pão é integral, como tem farinha branca? Gente, o pão integral, ele pode ter 10% de farinha integral, ele pode ter 20% de farinha integral, ele pode ter 50%. Então, se vocês perceberem, eu estou utilizando 260 gramas só de fermento integral. Mais os 50 gramas forma quase 300 gramas aí só desse ambiente integral, tá? Já vou responder aí da água para vocês, deixa eu só completar a receita. 300 gramas de farinha de trigo branca, 7 gramas de sal e 30 gramas de manteiga, que pode ser substituído por margarina também, tá bom? Anotem lá. Vou responder a pergunta para a gente continuar. A água foi 170 ml. Por que água gelada? Qual a diferença entre usar água gelada ou temperatura ambiente? Tá, vamos lá. A fermentação de um pão, ela precisa estar numa temperatura acima de 23, 24 graus, para ela acontecer de forma eficiente. Então, o fermento, ele precisa dessa temperatura acima de 23 graus. Então, a fermentação, ela tem que acontecer no momento que o pão vai descansar. Se a fermentação começa a acontecer no momento que eu estou sovando, eu vou desgastar a minha cadeia do glúten. Porque a fermentação, ela expande o glúten, ela trabalha a elasticidade do glúten. Então, ela tem que acontecer no momento do descanso. Se eu utilizar uma água morna, ou se eu utilizar uma água em temperatura ambiente em um dia quente, como eu estou aqui, o que vai acontecer? Rapidamente, essa água, ela vai aumentar a temperatura da minha massa. E aí, o que acontece? A fermentação vai acontecer no momento que eu estiver lá sovando. Então, eu não quero que a fermentação aconteça nesse momento. Eu quero que a fermentação aconteça no momento do descanso. O momento da sova é para estar tudo controlado. Então, água gelada segura a fermentação, tá bom? Deu para entender a diferença entre a água gelada e a temperatura ambiente? É por isso que a gente usa água gelada. Ah, Andréia, mas eu estou em São Paulo. Em São Paulo a água o ambiente ele está mais frio. Mas mesmo assim, pensa que a tua mão é quente. Então, a tua mão vai transmitir temperatura para a massa. Pensa que a tua batedeira rotaciona muito rápido. Isso também aquece a massa. Então, a água gelada é para controlar esses processos externos que não tem como a gente controlar. Então, eu não tenho como não usar a mão, eu não tenho como usar, de repente, uma batedeira. Então, é um ponto de controle da fermentação, tá beleza? Vamos continuar. Vamos continuar aqui em água gelada. Volta aí em água, por favor. Água filtrada. Por que água filtrada? Porque às vezes você utiliza uma água muito clorada e isso pode atrapalhar principalmente no processo de fermentação natural. Então, tenha esse cuidado. Ah, Andréia, mas aqui não tem filtro. Algumas pessoas fervem a água, né, para manter esse controle. Mas a gente tem que ter um controle muito significativo nessa questão da qualidade da água, tá? Adicionar aos poucos. É aí que eu chamo a atenção de vocês, tá? Eu chamo a total atenção de vocês em relação à quantidade de água no momento que eu vou adicionando, tá? Pode usar a batedeira também, tá? Pode utilizar. Eu coloquei na mão porque isso é mais acessível. Mais pessoas vão ter condições de fazer sovando na mão. Então, por isso que eu fiz na mão. Adicionar água aos poucos. Vocês vão ver, eu vou explicar para vocês durante a aula. A gente coloca uma quantidade nunca. Ah, mas a receita, Andréia, que tu deu, tu disse que era 170 ml. Ah, mas eu coloquei e não deu certo a minha receita. Porque a água, ela tem um tempo de penetração em qualquer lugar. Por exemplo, você tem uma rachadura numa parede, aquilo não vai rojar, a água que de repente uma tubulação, ela não roja com tudo, ela vai aos poucos penetrando aquela parede lentamente. A mesma coisa numa massa. Eu preciso de tempo para a água ser absorvida pela farinha. Quando eu jogo a água com tudo naquela farinha, o que acontece? A massa fica pegajosa,
Aí a pessoa se desespera porque a massa ficou muito pegajosa e ela acha que não vai dar certo. Aí ela coloca trigo, que é um dos maiores crimes na panificação, é você jogar trigo no pão depois. E aí continua salvando. Meu pão ficou duro. É uma das explicações. É você colocar água com tudo na tua farinha. Não faça isso, tá? Adicione aos poucos. E aí vocês também, durante as minhas aulas, quem já assistiu algumas aulas, e aqui também, a gente sempre fala em porcentagem. Vocês devem já ter visto isso também com outras pessoas. Ah, a minha hidratação foi 60%, a minha hidratação foi 70%, foi 50%. É, na verdade, a quantidade de água que a gente vai adicionar naquela farinha. A quantidade de água num pão, ela é muito importante porque, além dela trazer qualidade em relação à hidratação, a volume, a fermentação, também lucro, né, gente? Imaginem que um pão que você consegue colocar mais água, você vai ter mais volume, vai ter mais peso ali naquele produto. Então, isso rentável, tá? Então, é muito importante. Pode passar. Pode ser todo com farinha branca? Pode ser todo com farinha branca. Agora, um detalhe, se você colocar só farinha branca, pode ser que você tenha que reduzir a quantidade de água, porque a farinha integral, ela puxa mais água. Mas pode ser, vamos imaginar que você tem uma farinha que absorva boa quantidade de água. Vamos para os ingredientes secundários. Essa receita, ela poderia acabar ali, tá? Com aqueles ingredientes primários. Mas eu quis fazer algo diferente, eu quis que a minha fermentação fosse um pouquinho mais fechadinha, porque quando a gente trabalha com fermentação natural, a nossa fermentação ela é muito assim, sabe a tua sensibilidade de tu perceber no toque, no olhar. Então, às vezes, quando tu utiliza o fermento biológico, tu consegue fechar mais o tempo, tu consegue, não, com essa quantidade eu consigo fechar aqui essa fermentação em 6 horas e por aí vai, tá? Então, como eu queria algo mais organizado e eu não estava com muito tempo para ficar o dia todo, né? Eu tinha que planejar aula com vocês, eu fiz esse pão hoje para vocês, tá? Então eu coloquei 3 pitadas de fermento biológico. Os meus pães eu não trabalho assim, meia colher, uma pontinha de colher. Eu trabalho muito com pitadas. Então vocês vão ver os meus pães eu colocando pitada de fermento. Eu não coloco pitada de sal, eu coloco pitada de fermento biológico em alguns pães. Porque o pão de fermentação natural, gente, ele não quer dizer que ele não tenha fermento biológico. Vocês vão escutar a expressão pão de fermentação natural, mas às vezes tu coloca uma quantidade de fermento biológico para dar uma segurada. Pão 100% fermentação natural. Esse é obrigatoriamente só fermento natural. Então, esse aqui, por se tratar de um pão que levou 40 gramas de açúcar, por se tratar de um pão que tem farinha integral, né, ele tende a ser um pouquinho mais pesado, eu usei 3 pitadas de fermento biológico. Eu coloquei raspas de laranja nesse pão, porque tem pessoas, no caso aqui em casa, a minha filhinha, ela não gosta muito do gosto do pão integral. É algo que não simpatia criança, né? Ela tem 5 anos. Então eu coloco as raspinhas de laranja só para dar uma quebrada nesse aroma. E a granola. A granola eu coloquei porque eu acho que fica mais bonito também, né? E agrega mais fibras. E o sabor também da granola pelo docinho, um pouquinho de castanha e tudo. Então eu resolvi colocar, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço. André, eu poderia colocar coco queimadinho? Poderia. Eu poderia colocar... Eu pensei em colocar uma colher de chocolate 100% para dar assim, sabe? Uma laranja com chocolate. Aí a gente começa a pensar em várias possibilidades. Esse pão, uma colher de chocolate com raspinhas de laranja, tu ia ter um pão integral mais ou menos com esse sabor, que aí tu poderia comer com requeijão, na chapa. E aí tu tem várias possibilidades de fazer uma massa. A massa é aquela com aqueles ingredientes. Esses ingredientes secundários é o que a gente traz de diferente para a panificação. Eu gosto muito de trabalhar com esse diferente, que eu acho que o pão, ele nunca tem que ser o secundário. Eu gosto que o pão ele seja o ator principal numa preparação, num sanduíche, numa entrada, que ele realmente seja imponente. Então, por isso que eu sempre trago esses ingredientes secundários para dar bastante sabor. Caso você não tenha levain, porque assim, gente, tem pessoas que já têm o seu levain. E eu sei que tem alunos aqui que não têm o levain ainda. Mas eu quero que vocês façam esse pão. Eu quero que vocês façam. Então, não vai ter saída. André, eu não fiz porque eu não tenho levain. Segue esse passo a passo.
A gente não precisa de 260 gramas de fermento de levain. Então, como é que você vai fazer para preparar o seu fermento para produzir esse pão? Seu fermento natural, tá? Estou colocando entre aspas porque não é totalmente natural, tá? Você vai pegar 130 gramas de farinha de trigo integral, tá? Que no caso integral, era para ter colocado aqui essa observação. 130 gramas de água. E vai colocar 2 pitadas de fermento biológico. 2 pitadinhas, gente, suficiente. E vai deixar fermentar por 8 horas antes de preparar o teu pão. Então, tipo, vou preparar o meu pão à tarde. Então, desde de manhã eu já preparo esse fermento aqui para substituir um levain que eu não tenho, tá? Então, você faz isso. Qualquer dúvida, perguntem aí sobre esse levain. Tu vais mexer, misturar tudinho, vai fechar o teu potinho e vai deixar lá descansando durante 8 horas fora da geladeira, tá? Fora da geladeira. Vocês vão ver que ele vai crescer, alguns desabam, né? É normal que o levain ou fermento, esse fermento que eu chamo de polish, tá, gente? Isso é um polish, é um tipo de pré-fermento. É normal que ele cresça e depois ele dê uma desabadazinho, tá? Isso é super normal. Para quem tem o levain, aí eu coloquei aqui uma quantidade que vai dar mais ou menos a quantidade que a gente vai precisar de levain para produzir esse pão. Vai pesar 45 gramas de levain, colocar 90 gramas de água e 135 gramas de farinha integral, tá? Que vai dar mais ou menos aí 230 e pouco, 240 de fermento natural, levain, tá? Aí vai deixar fermentar dependendo do dia, né, da temperatura aí do seu dia, ele vai fermentar de 4 a 8 horas antes de preparar o seu pão. Aí você vai ter que ser aquela pessoa observadora, tá? Observe como é que tá a temperatura aí no dia, se tá muito quente. Por exemplo, os meus pães eu tô fermentando dentro da geladeira, porque tá muito quente aqui. Então, às vezes eu deixo a metade do tempo na geladeira, a outra metade eu deixo fora da geladeira e eu vou trabalhando, eu vou sentindo os meus pães, porque eu sei que a temperatura tá tão alta que às vezes o pão ele cresce assim rápido demais e esse não é meu interesse dentro da produção de pães, tá? Pode passar. Aí nós vamos começar aqui o nosso preparo. Algumas pessoas gostam de utilizar raspas de laranja, mas falam que fica amargo. Então eu tô mostrando aí no vídeo para vocês que quando a gente vai tirar as casquinhas, eu tiro o mais fino possível para não pegar a parte branca, ó. Só essas lasquinhas mesmo, porque a parte branca é que tem um amargo da laranja. Então, com essas raspinhas tu pode fazer bolo, tu pode colocar em algum doce. Eu quero fazer uma geleia de pimenta. Prepara lá o suco de laranja, coloca essas raspinhas de laranja e bota pimenta, que fica maravilhoso. Então, você pode fazer várias coisas utilizando essas raspinhas sem atingir a parte branca, tá? Foi assim que eu peguei as minhas lasquinhas. E agora nós vamos para a mistura das farinhas. Gente, aqui nas misturas, eu misturei as 2 farinhas, a farinha branca e coloquei também a farinha integral, tá? As 2 farinhas. E dei uma airada, né? Misturei as 2 para elas interagirem bem, tá? Olha, observem que eu só faço misturar as 2. Algumas pessoas podem perguntar, Andréia, eu não utilizei autólise, tá? Eu fiz o método direto, porque eu não queria trabalhar uma massa muito hidratada, porque eu quero que vocês reproduzam. Eu sei que algumas pessoas não têm uma habilidade ainda muito grande de trabalhar com farinhas tão hidratadas. Então, eu preferi segurar a autólise agora e a gente vai trabalhar com dobras, tá? Que é mais interessante para esse tipo de pão. Pode passar. Aí eu gosto de fazer uma covinha no meio, né? Vamos lá. Coloquei um pouquinho de água. Então, agora eu vou começar o processo de hidratação. Vamos lá, pode dar o play. Eu comecei a fazer a hidratação, tá? Da minha farinha. Observem que eu vou colocando lentamente, gente. Por mais que eu já fiz esse pão outras vezes, mas mesmo assim, eu sempre trabalho a hidratação lentamente. Eu não vou pegar e sair jogando a água. Então, observe como eu vou fazendo. Aí eu vou pegando, hidratando, aí separo a parte que já está hidratada e vou colocando do ladinho a farinha que está seca, ó.
O que está hidratado, eu vou colocando de um lado. Aí a farinha que está seca, eu vou hidratando. E assim, eu vou sentindo a hidratação total da massa. Às vezes, a pessoa perde o ponto justamente por esse fato. Porque ela sai jogando água em tudo e ela não sente o que está com água, o que não está com água. E a massa vai ficando um pouco prejudicada, tá? E aí você vai ficando com esse problema. Pode passar. Aqui eu coloquei o fermento biológico, o açúcar demerara. E aí eu vou com esse pouquinho de farinha, foi isso que foi. E aí eu vou misturando, tá? Vou misturando, vou trabalhando a hidratação, vou fazendo com que cada vez mais essa massa fique hidratada. Pode passar. Essa massa no centro já está com levain, é que eu acabei cortando na hora que eu mesma que filmo esses pedaços. Aí eu coloquei o levain e vou hidratando, tá, gente? Vai hidratando a massa. O levain eu coloco tudo de uma vez. Aí depois eu vou completando, porque como o levain ele já vem com hidratação, né? Ele já vem com a massa com um pouco de água, eu só faço completar a hidratação da minha massa. E preste atenção nesse processo de hidratação, tá? É assim que vocês vão hidratar o de vocês. Não precisa pressa nesse momento. Vai hidratando e vocês vão percebendo que a massa ela vai ficar um pouco grudenta. Não fiquem com medo de massa grudenta. Ai, tá ficando muito grudenta, porque olha só, à medida que vocês vão hidratando, olha, ela vai grudando na mão. Vejam como a minha mão vai ficando grudenta, tá? Eu mostro aí no vídeo justamente para vocês perceberem. E quando vocês forem fazer, vocês vão perceber que a de vocês também vai ficar. E aí, ó, nessa massa já tem o levain, nessa massa já tem o açúcar, nessa massa já tem o fermento biológico. E aí eu vou hidratando aos poucos, tá? E aí eu vou mostrando a minha mão, que ela vai ficando pesada de massa, justamente para que vocês também, quando forem fazer o de vocês percebam que a de vocês também vai ficar assim, tá? Vai sovando, vai sovando. Quando eu vou fazer pão, às vezes eu não gosto nem de sujar muito o ambiente. Então, vocês vão ver que o meu pão eu vou fazer quase todo dentro desse recipiente, tá? Olhem, aí eu vou pegando a farinha que fica nas laterais, a farinha seca. Aí, olha, ela já tá desgrudando da minha mão. Já misturei. Ainda não foi o sal. Gente, o sal a gente deixa para quando a massa já tá toda hidratada. Quando eu já consigo perceber que a massa inicia um processo de elasticidade, aí eu adiciono o sal, tá? Então, aí já tá todo hidratado, é quando eu vou adicionar o sal na minha massa, tá? Ó, essa massa, ela fica uma massa levemente firme. Eu inclusive, peço a atenção de vocês aí, para vocês observarem como eu tô sovando. Prestem atenção que eu utilizo essa parte da minha mão, o punho, tá? Eu utilizo aqui o punho dela. Por quê? Justamente porque com essa parte eu consigo ter mais força para fazer a interação dos ingredientes. Depois, no final, vocês vão ver que eu utilizo a ponta dos meus dedos, que é para não passar muita temperatura da minha mão para minha massa. Então, aí, ó, eu já pego, abri a massa e vou colocar o sal. Aí vocês devem perguntar, Andréia, mas o sal não é o último ingrediente? Às vezes sim, às vezes não. Ainda falta manteiga, tá? Aí, olha, sovei, coloquei o sal, tá? Só que eu senti que a minha massa tá um pouco firme, eu quero ela um pouquinho mais maleável. Não vou jogar água nela, tá? Eu fiz isso aí justamente para que vocês percebam que vocês também podem fazer a hidratação de uma massa dessa forma. Olhem só como eu fiz. A massa estava firme, eu molhei a minha mão e fui passando na massa. Eu não joguei mais água, porque quem está iniciando na panificação, por exemplo, quando você coloca a água de forma descontrolada, você pode perder o ponto da massa. Aí olha como eu vou fazer de novo. Vou mostrar para vocês aí no vídeo como é que a gente faz para hidratar.
Nesse pão, Cissa, eu não vou utilizar panela de ferro. Eu não vou usar justamente porque tem muita gente que não utiliza, tá? Acabou aí, mas na próxima. Ah, tá. Processo de hidratação lentamente, ok, né, gente? Sentir que a massa está um pouquinho firme, as farinhas integrais, geralmente elas são farinhas que elas absorvem mais água do que as brancas. Então, por exemplo, eu coloquei a quantidade de água, mas eu senti que a minha massa precisava de um pouquinho mais de água. Molhei a minha mão na água gelada e fui passando na massa e fui sentindo, tá? Mas em média eu gastei 170 ml de água. Agora eu quero que vocês observem. Vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês observem, tá? Como eu vou adicionar manteiga. Essa massa ela levou 30 gramas de manteiga. É uma quantidade de manteiga relativamente considerável, tá? Mas tem pães que levam bem mais manteiga. Tem pães que levam bem mais. Essa daí levou essa quantidade. Mas eu quero que vocês observem que eu vou colocando a manteiga também lentamente. Eu não coloco tudo de uma vez, tá, gente? Porque quando tu coloca tudo de uma vez, ela fica muito mole, fica pegajosa e fica ruim de trabalhar. Deixa a manteiga ser absorvida pela massa. A massa, como ela tá com elasticidade, ela vai absorvendo. Então, coloquei a manteiga, olhem lá, pode dar o play. Eu coloco uma quantidade, aí eu deixo ainda uma quantidade na colher, ó. Aí eu vou misturar, tá? Misturo, deixo absorver, depois eu vou, coloco novamente uma quantidade e a massa já começa a ficar bem mais maleável, tá? A massa já vai ficando maleável, mas não vai ficar grudenta, tá? Eu trabalhei uma massa justamente para vocês fazerem e a massa não ficar grudenta. E aí você vai sovando, sovando. Você percebe que ela quase não gruda mais na gamela, tá? E aí eu vou colocar o restante da manteiga até completar toda a manteiga nessa massa, que é o último ingrediente dos primários, né? Dos ingredientes principais. Então, por exemplo, André, eu não quero colocar granola, eu não quero colocar outros ingredientes, o pão acaba aí, tá? Como eu queria adicionar a granola e as raspinhas de laranja, meu pão não parou aí, tá? Eu vou sovando e aí, olha, minha massa, como ela já tá bem mais maleável, olha, tá uma massa já bem boa de trabalhar. E aí depois que eu sovei com a manteiga e absorveu bem a manteiga, a massa ficou assim. Vocês podem perceber que a massa ainda não está totalmente lisa. Eu não sou de ficar sovando muita massa não, tá? E eu adoro fazer pão utilizando as minhas mãos. Eu adoro porque a minha probabilidade de acertar quando eu faço pão na mão é muito maior do que às vezes quando eu faço utilizando a balança. Porque eu vou sentir, a balança já, a batedeira. Porque eu vou sentindo a massa, vou sentindo e aquilo me faz ter um controle muito grande. Porém, eu vou fazer a técnica das dobras, que eu acho super interessante que vocês aprendam, que vocês executem aí quando vocês forem fazer. Então, depois que eu deixei ela aí, eu coloquei ela na geladeira, 15 minutos, foram 3 dobras, tá? 3 dobras que eu fiz. Peguei, terminei de sovar, do jeito que ela tava aí, guardei na geladeira. Deu 15 minutos, eu fiz a dobra. Pode passar. Eu fiz a primeira dobra. Tirei da geladeira, olha. Coloquei uma toucazinha, coloquei na geladeira. Olhem como ela vem da geladeira, gente. Ó, vem super maleável, olha. Poderia ter feito fora da geladeira? Poderia. Mas só que como eu tô com a temperatura muito alta, ela não ia aguentar, ela ia fermentar muito e eu não queria que ela fermentasse tanto. Eu queria trabalhar as dobras para minha massa ficar bem maleável, tá? E aí eu vou fazendo tipo um empacotamentozinho, vou esticando lentamente, não precisa ser brutalmente, tá, gente? Tudo muito delicado, por favor. Aí foi para a segunda dobra. Olha como a massa já tá bem mais elástica, tá? Bem mais elástica, porém ela começa a criar uma firmeza, tá? Uma tensão, porque o glúten vai fortalecendo. Qual é o objetivo da dobra, gente? O objetivo da dobra é que o glúten fortaleça. Então, por exemplo,
Eu fiz uma massa que ela ficou um pouquinho mais firme para vocês, tá? Ah, Andréia, mas eu quero uma massa mais maleável, mais hidratada. Não tem problema. Por exemplo, você poderia colocar, em vez de 170, 200 ml de água sem problema algum, tá? Ó, aí eu vou, guardo ela, deixo ela empacotadazinha, coloco a touquinha e volto com ela pra geladeira, tá? Então eu fiz 3 dobras de 15 em 15 minutos. Alguém tiver dúvida com o número de dobras, pode perguntar aí que a gente vai respondendo. 15 minutos entre cada dobra, tá? Tá, e aí eu vi que a minha massa já tava, ela vai ficando gelada pelo fato dela ter manteiga, né? Ela vai ficando também mais firme por conta da temperatura da geladeira, tá? Aí o que foi que eu fiz? Eu preparei a massa agora para ela entrar na primeira fermentação dela, que foi uma primeira fermentação curta. Eu deixei ela fermentar, na verdade, por 1 hora. Pode passar. Eu deixei ela fermentar por 1 hora, porque isso ia fazer com que ela ficasse mais maleável, né? Ia deixar ela mais maleável. Então, ela fermentou fora da geladeira por 1 hora. E aí, olha como ela ficou. Ela vai ficando mais maleável. Aí, nesse momento, gente, é que eu vou colocar a minha granola. Vocês viram que eu ainda não tinha colocado a granola, né? Então, eu vou colocando a granola assim. Eu abro a minha massa. Eu não vou mais sovar a massa, tá? Assim como eu vou colocar aqui, vocês poderiam colocar passas, poderiam colocar outras coisas que vocês, castanha do Pará. Fica muito gostoso uma combinação de castanha do Pará com manjericão, fica muito bom. E aí eu vou colocando assim, ó, e eu vou fazendo dobras nela. Eu vou tipo empacotando, tá? Vou empacotando, não tipo rocambole, mas vou empacotando cada vez mais. Olhem só como eu vou fazer essas dobras. Eu gosto de fazer isso porque não sova a massa, não perde cadeia do glúten, não faz nenhum estrago na estrutura da massa. Todo o processo de dobra foi dentro da geladeira. Então, eu pegava, tirava da geladeira, fazia a dobra, voltava com ela para a geladeira. Fazia a dobra, voltava para a geladeira. Tudo dentro da geladeira. Agora, 1 hora que ela fermentou foi fora da geladeira. Gente, e eu vou falar para vocês, tá um cheiro aqui, tá um cheiro de pão maravilhoso. Tá, então olha só, eu fiz as dobras, eu coloquei a granola, olhem só, eu gosto muito de usar essa técnica na produção dos meus pães. Aí eu dou uma apertadinha, né, para ele segurar bem, para eu não perder. Aí, ó, faço a dobra aqui, dobro também ali, não vai ficar tipo rocambole, tá? Aí eu vou passar mais granola, tá? Vou colocando. Eu não quis colocar muito, porque tem criança que vai comer, às vezes eles são meio enjoadinhos. Tá um cheiro aqui de pão que vocês não têm ideia. Tá, então eu vou fazendo todo esse processo, tá? Eu vou dobrar de novo. Aí essa tábua eu não quis colocar direto no mármore para não sujar muito. Aí eu vou colocar de novo em cima, ó. Ó, aí eu coloco e vou colocar para fermentar. Ó, deixei aí, fechei e deixei fermentando, tá? Por 1 hora. E agora eu vou modelar para já colocar na forma, tá? Passei um pouquinho de óleo para não grudar e não deformar meu pão, tá? Eu gosto de passar só um pouquinho, tá, gente? Aí eu passo na minha mão, passo na bancada. E, ó, depois que ele fermentou, eu vou abrindo. Tu já abre no formato, por exemplo, a minha forma, eu já abro a minha massa no tamanho da forma, tá? Já abro no tamanho da forma, formo tipo um retângulo na largura da minha forma. E vou modelar de acordo com isso. Eu vou enrolar tipo um rocambolezinho. Vou fazendo enroladinho tipo rocambole. Já acabou aí, pode ir. Aí, olha, tá tudo tipo... Pode prestar atenção que ela tá tipo um retângulo, ó. E aí, a imagem, ela tá um pouco esticada, tá? Mas é um retângulozinho. Aí eu vou só modelar. Olhem como eu vou fazer.
Vou colocar cacau, muito. Ó, aí eu vou enrolando tipo um rocambolezinho, ó. Essa parte da dobra, gente, ela vai ficar para baixo da forma, tá? Vai ficar no fundo da forma. Porque o pão já vai fermentar na forma direto, ó. É uma forma tipo de pão de forma mesmo. Aí ela ficou lá no fundinho. Aqui já é o pão fermentado, tá? Meu pão. Aqui eu peguei e coloquei mais um pouquinho de granola por cima, só para dar um charmezinho nele, para ele ficar mais bonito. Que a gente tem que fazer pão gostoso e bonito, né? E aí, a manteiga, deixa eu falar para vocês da combinação de sabores. A manteiga, ela ajuda no aroma do pão. Então, por exemplo, por que eu dou preferência para usar manteiga nos meus pães? Porque geralmente essas manteigas, elas volatilizam e aí traz o aroma para o pão, tá? Então, o uso da manteiga, o uso de óleo de coco, ele vai ajudar no aroma, tá? O pão, eu vou mostrar para vocês ele ao vivo. Ó, a minha forma. Vou colocar aqui do lado do meu rosto, a minha forma. Tá, aqui. Aqui. Tá? É essa forma que eu utilizo. Eu gosto muito dessas forminhas porque, às vezes, até para fazer, por exemplo, esse é um pão de fermentação natural, que eu não vou utilizar a panela de ferro, tá? Porque eu sei que tem muita gente que ainda não tem a panela de ferro. Eu vou explicar para vocês como eu fiz tudinho. Aqui, com essa imagem, coloca a imagem aí dos pães, tá? Esses pães, eles já estavam até formando mais bolhazinha, porque como ele ficou fermentando por 8 horas, depois daquela 1 hora que eu coloquei a granola, eu coloquei ele para fermentar, depois disso eu modelei ele, né? Ele já estava com a granola, eu modelei ele e deixei 8 horas fermentando, tá? Então vocês podem observar aí na imagem, eu não sei se dá para vocês verem nitidamente, ele começou a formar pequenas bolhazinhas já na superfície. A fermentação dele, eu quis que ele fermentasse bem, para ele não ficar pesado, para ele ficar um pão aerado, porque uma das reclamações das pessoas que comem pão integral é que ele é um pouco mais pesado do que o pão de farinha branca. O momento que eu só faço, naquele momento que eu coloco a farinha integral, a farinha branca, logo em seguida eu coloco o levain. Aí só que quando apareceu, ele já apareceu tudo misturado, mas é esse momento. Antes de tu colocar a água, tu já coloca o levain, que aí a água só faz completar a hidratação. Você tendo uma forma, assa num forno brando, tá? Eu assei a 180 graus, pode assar tranquilamente aberto, que ele vai ficar bonito. Não precisa de panela nesse momento. Talvez as nossas próximas aulas sim. Untei com óleo. Eu, às vezes, alguns pães, quando eles vão ficar mais tempo no forno, eu gosto de untar com óleo, porque a manteiga ela queima mais rápido, né? O ponto de fumaça dela é mais curto do que o óleo, então eu dou preferência para o óleo. A proporção que eu estou dando para vocês de levain e de água, ela tá muito fechadinha. Se vocês reproduzirem essa receita com essa quantidade de ingredientes do jeitinho que eu passei, vocês vão acertar. Ele é um pão de forma, por isso que eu estou falando que a gente não vai precisar da panela de ferro, tá? É um pão de forma. Eu vou mostrar para vocês o pão, tá? Aqui. Deixa eu ver aqui a imagem. Eu vou virar só para não sujar aqui. Aqui, ó, caiu essa ameixa. Ó, gente, olha como ele fica, todo lindão. Ó. Ele tá um pouquinho quente porque eu fiz ele. Ai, gente, tá tão lindo. Tá lindo. E ele tá muito cheiroso. Tá muito cheiroso mesmo. É aquele pão que não tem como tu negar pro vizinho, porque ele vai saber que tu tá fazendo o pão. O aroma fica maravilhoso. Assim, quando você faz um pão de fermentação lenta, gente, fermentação lenta, fermentação natural, tu gera nesse pão outros compostos além dos ingredientes. Então, por exemplo, a manteiga tem o aroma dela, a farinha tem o aroma dela. Então, esses ingredientes têm o seu aroma, mas quando você faz uma fermentação lenta, esse aroma, ele vai transformando, você vai ter reações secundárias e o teu pão vai ficar muito mais aromatizado.
E é um pão saudável, né? Um pão bem aromatizado. Eu tenho agora para falar para vocês o seguinte. Pode pôr aí. No final eu vou cortar ele para mostrar para vocês. Queria só que esfriasse só mais um pouquinho, porque ele, como é quente, o ideal não é cortar pão de forma quente, tá? Na verdade, o pão de forma a gente corta ele totalmente frio, que é para as fatias ficarem bem íntegras e você conseguir fazer os seus sanduíches depois. Como foi que eu assei? Eu peguei, deixei ele fermentar na forma mesmo, do jeitinho que vocês viram lá, que ele ficou, que ele dobrou de tamanho. Deixei ele fermentar e não pincelei nada, não passei nada, porque eu queria que ele ficasse com essa pegada mais rústica. Só fiz colocar um pouquinho de granola por cima, que se você não quiser, não tem problema. Eu acho que ele fica muito bonito também com flocos de aveia por cima, deve ficar aqueles flocões de aveia, deve ficar lindo. Então eu só coloquei um pouquinho de granola nele e forno. Não usei panela de ferro, não coloquei vapor, não fiz nada. Só liguei o forno antes para pré-aquecer e coloquei o pão dentro. Ele assou por mais ou menos 40 minutos, tá? Foi o tempo que ele assou. Essa aula é uma aula rápida, eu já estou aqui mais de 1 hora, né, com vocês, um pouco mais de 1 hora. É o conteúdo que eu consigo trazer em 1 hora de aula com vocês. E a partir de hoje, exatamente hoje, após o final dessa aula, eu vou estar lançando um curso completo de pães de fermentação natural, que eu sei que muitas pessoas têm muita vontade de aprender. Na verdade, algumas têm necessidade em aprender os pães de fermentação natural. Não só fermentação natural, como fermentação lenta também. Então, a inscrição vai começar hoje e vai terminar na terça-feira. A inscrição para o meu curso até as 23h59. Eu não consigo passar para vocês todo o meu conteúdo em uma aula. Vocês veem que eu compartilho conteúdo gratuito direto. Quem vai lá no meu Instagram, quem vai no meu YouTube, vê que eu sempre estou postando material. Mas não tem como eu organizar todas as minhas ideias e, por exemplo, a aula de hoje eu consegui trazer o máximo de conteúdo, mas eu preciso de muito mais tempo com vocês para que vocês consigam desenvolver as técnicas. Os meus alunos da turma passada, já fiquem tranquilos porque vai atualizar e você vai ter direito a tudo novamente, viu? Que eu sei que já tem aluno meu aí, tem aluno meu aqui fazendo a receita, a Vânia, né? E aí, Vânia, o curso vai ser todo atualizado, todo repaginado e você vai ter direito novamente ao curso sem problema algum, tá? O curso ele é online, ao vivo, algumas aulas ao vivo, como essa que nós estamos fazendo, e algumas gravadas. Toda nesse esquema de mostrar o passo a passo, de você tirar suas dúvidas. A gente tem encontros, nós vamos ter encontros só para tirar dúvidas de vocês, tá? Eu vou falar mais ou menos como vai funcionar o curso. Nós temos aqui, vou pegar uma colazinha, porque é tanta coisa no curso que eu fico até... o módulo 1, começando do zero. Então, é para aquelas pessoas que realmente querem aprender o processo de fermentação natural. Não tem, André, eu tenho muita dificuldade, eu tenho... não consigo ainda produzir. A gente começa do zero nesse curso. Você pode começar a fazer os seus pães, mesmo que você nunca tenha feito, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar ingredientes, o que é fermentação, as formas de mistura, e vamos fazer com que você faça o seu primeiro pão de fermentação natural logo nas primeiras aulas. Depois, nós vamos para o módulo 2, pães de fermentação natural, pão de fermentação lenta. A gente vai ter uma aula para vocês entenderem, afinal, o que é essa fermentação natural, o que é essa fermentação lenta e como eu vou fazer pães utilizando essas duas técnicas. Aqui a gente vai desenvolver tanto pães utilizando fermento biológico, trabalhando a fermentação lenta, quanto levain. No curso também vocês vão aprender a fazer o levain de vocês no passo a passo. Um módulo que eu fiz questão de colocar foi balanceamento de receita. Por exemplo, eu posso pegar qualquer receita, a gente fala assim, André, eu tenho uma receita, eu quero mandar para você, eu quero que tu transforme essa receita para mim. Eu vou fazer o balanceamento dela e eu transformo uma receita.
Assim como eu também desenvolvo novas receitas porque eu sei balancear. E nesse curso eu vou te ensinar como é que tu vais fazer também para te criar tuas receitas. Tu não vai só reproduzir, eu fiz a receita de fulano, eu fiz a receita de ciclano. Tu vais fazer a tua receita. Eu tenho aqui uma fruta na minha região e eu quero fazer um pão utilizando essa fruta. No curso tu vais aprender isso. No outro módulo, nós vamos trabalhar técnicas para os pães de alta hidratação e longa fermentação. A gente começa com o básico, depois a gente vai para pães avançados, que são pães de alta hidratação, 24 horas, 48 horas, utilizando, tá, gente? Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não uso farinha importada, mesmo porque eu não vou pagar R$15, R$20, R$50 numa farinha para fazer um pão. Eu não tô ainda com essa visão, e mesmo se eu tivesse todo o dinheiro para ficar fazendo pão só com farinha de R$50, mesmo assim eu não faria, porque eu acho que não há necessidade disso. Então, todos os nossos pães são com farinhas acessíveis. Esse curso é para quem quer fazer pão em qualquer lugar. Eu estou aqui no interior, você vai fazer. Tá? Então, pães de alta hidratação. Pães enriquecidos e criação de novas receitas. Você vai fazer pães como esse que eu acabei de fazer, utilizando granola, utilizando outras fibras, utilizando frutas, utilizando hortaliças. Então, você vai conseguir produzir suas receitas enriquecendo seus pães. Se vocês perceberem, as pessoas querem isso hoje. Querem poder, através de um pão, se sentir mais nutrido, tá? Eu também só uso farinha de supermercado. Eu não tenho essa coisa de comprar pela internet farinha importada, não. E aí depois nós temos o módulo, que é o Mão na Massa, que aí a gente vai desenvolver várias receitas dentro desse módulo, onde a gente vai ter encontros para vocês tirarem a dúvida de cada receita que vai ser reproduzida. O módulo Mão na Massa. E o último módulo, que é um módulo que eu amo de paixão, que é um módulo onde eu mostro alguns locais aqui da minha região, onde eu vou desenvolver receitas, mostrando um pouco da natureza e como você pode fazer pão em qualquer lugar, tá? Mesmo, vocês vão ver os locais que eu vou estar fazendo pão junto com vocês, tá? E dentro do curso também nós temos um bônus. Na verdade, não é só um bônus, nós temos vários bônus dentro do curso. Nós vamos fazer o levain, nós vamos ter bônus de aulas de pães exclusivos para a turma. Eu vou dar para vocês, dentro desse curso, todo o meu curso passado. Então, quem comprou o curso passado vai ganhar esse agora. E quem comprar esse agora vai ganhar meu curso completo, onde eu faço pães com farinhas de pupunha, utilizando castanha do Pará, utilizando açaí. São várias receitas, utilizando matérias-primas diversas, que você também vai aprender. Então, você não vai comprar um curso, né? Você não vai ter só um curso, você vai comprar um e vai ganhar outro. Olha só que legal esse curso completo. Dentro tem o bagel, tem o brioche, tem o grissini, são vários pães dentro do curso. Então, vocês estão me perguntando qual o valor. Dentro do meu curso, eu trabalho vários pães com a crocância. Vou falar o preço do curso, tá? Do investimento de um curso completo, que você vai ter acesso a um conteúdo completo de fermentação natural e fermentação lenta. Esse curso ele vai te custar menos de R$2 por dia, porque o valor total dele é R$597 e vocês podem parcelar até de 12 vezes, tá? Até de 12 vezes. R$597 parcelado. Se você fizer pães toda semana e vender, com certeza você paga o curso aí tranquilamente. Você vai ter a garantia, tá? A garantia do meu curso. Antes de eu falar da garantia, falar que cursos, eu acho que alguns de vocês já devem estar fazendo cursos online. Agora, não é moda, é necessidade fazer cursos online, né? Graduação, enfim. Então, esse curso, 50% é responsabilidade minha de entregar conteúdo para vocês e garantir que vocês façam o pão de vocês. E os outros 50% são vocês que vão se comprometer.
Gente, panificação não tem essa. Você pode assistir 1000 aulas. Se você não fizer o pão, você não vai ter sucesso. Pão é mão na massa, tá? Então, 50% é o meu conteúdo e 50% é a responsabilidade de vocês. Então, eu dou uma garantia, né, de 30 dias. Se você não encontrar, eu acessei o curso da Andréia, não tem conteúdo, não tem nada a ver, viajou na maionese, eu quero meu dinheiro de volta. Eu te dou a garantia de te dar, sem justificativa, o seu dinheiro de volta, tá? É uma garantia que nós damos em relação ao curso. Então, o link vai estar disponível na minha bio, lá no meu Instagram, tá? Então, qualquer dúvida também pode mandar mensagem que eu vou estar disponibilizando para vocês. As aulas do curso, você fica tendo acesso direto. Você vai ter na plataforma da Hotmart, que é uma plataforma super séria também, tá? Vocês vão ter acesso a essas aulas todas, tá? Eu vou disponibilizando aos poucos. Na Hotmart, como é que eu vou fazer com vocês? Vocês não vão chegar na Hotmart e vão encontrar o curso todo lá. Porque, gente, isso vira uma bagunça depois para eu organizar, que é muito difícil. Então, como é que eu faço? Libero o primeiro módulo e treino com vocês. Libero o segundo módulo, treino com vocês. Libero, porque aí todo mundo fica falando a mesma língua. Quando eu libero tudo de uma vez, aquela pessoa curiosa vai para o último módulo. Aí ela está fazendo o último módulo enquanto os outros colegas estão fazendo o primeiro. E aí eu fico tão louca porque eu não consigo atender tanta demanda. Então eu vou liberando aos poucos e a gente vai fazendo os pães aos poucos, tá? E aí a gente tem um grupo no WhatsApp que vai ser justamente para a gente marcar os encontros online ao vivo. A gente vai ter as aulas, a gente vai ter um grupo que é uma consultoria. Isso é um outro bônus, tá, gente? É uma consultoria em grupo. Então a gente vai estar lá nesse grupo de WhatsApp conversando sobre o nosso curso, sobre, André, eu fiz um pão, tal receita, e achei que ele a massa de repente não fermentou, ou então eu fiz e aconteceu. Aí a gente vai tirando as dúvidas em grupo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos, tá? Na Hotmart, você pode baixar um aplicativo e onde você tiver com acesso à internet, você vai assistir as suas aulas, tá? Então, não tem dificuldade nenhuma. A plataforma é super simples de trabalhar. Assim que você se inscreve, a gente já libera o acesso de vocês, aí vocês vão ter acesso aos bônus. Depois que a turma fechar, aí a gente vai liberando os módulos para vocês estudarem. E eu tenho certeza que isso vai ser muito transformador, porque você vai aprender a fazer os pães como você sempre quis, tá? E o mais legal de tudo, gente, utilizando matérias-primas acessíveis. Eu não vou te falar para te comprar uma farinha italiana para fazer pão, porque eu não uso. Eu vou te dizer assim, compra uma Renata, compra uma Mirella, compra uma Rosa Branca, e aí eu vou falando das farinhas, a gente vai conversando sobre os tipos de farinha. Eu vou só mostrar para vocês o pão cortado, tá? Para quem ficou até agora. Vou cortar aqui uma fatia do pão para vocês verem como ficou. Ele ainda tá meio quentinho. Eu queria esfriar mais um pouquinho. Ele precisava esfriar só mais um pouquinho, ó. Tô com medo só de sujar aqui. Aqui. Vai cair aqui. Ó, gente, mas ele ficou bem aerado. Opa, aqui, ó. Pouquinha granola, não ficou muito. Eu não queria que ele ficasse com muita granola. Por conta, pra não abusar também da... Aqui. Ó. Ele ainda tá quentinho, tá, gente? Por isso que ele ainda precisava de um pouquinho mais de temperatura. O pão fica mais fofinho ainda quando ele esfria. Às vezes, meio quentinho, ele ainda fica meio fechadinho. Eu fiz ele hoje para vocês. Então, minha gente, primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês. Falassem que, para mim, é uma satisfação muito grande poder compartilhar esse conteúdo. Falar que o link para o curso, a inscrição, já está lá na minha bio, disponível. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem no direct. Muito obrigada, a gente se encontra. Olha, quem não me segue ainda no Instagram ou aqui no YouTube, no Instagram é Andrea Pinto, sem o I, tá? Andrea Pinto ASP. Pode me seguir lá que eu tenho vários conteúdos que eu compartilho lá no Instagram e aqui no YouTube é Panificação na Amazônia, tá bom? Beijão, boa noite a todos.
Muito obrigada pela presença de todos vocês.